Fox Sports Rádio, vamos que vamos, ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook, ao vivo no seu tablet, no seu celular, na sua televisão. Em breve vai abrir a geladeira, você vai assistir também o Fox Sports Rádio. Mensagens só no Twitter, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. Quer criticar? Critique. Basta não ofender, não xingar e não querer ameaçar, que todas as mensagens, na medida do possível, serão lidas, tá bom? E olha, muito legal aí, acompanhe durante toda a programação aí, é uma homenagem muito legal, nós vamos relembrar aí no Fox Sports os 50 anos do tricampeonato mundial da nossa seleção brasileira, considerada a maior seleção de todos os tempos. Você vai acompanhar aí 50 anos do tri mundial. Hoje, acabando logo coladinho ao Fox Sports Rádio, você vai acompanhar a Bundesliga ao vivo, campeonato alemão com Werder Bremen e Frankfurt, tá bom? E amanhã, olha só que demais, você que andava com saudades de ver futebol ao vivo, tá matando as saudades aqui no Fox Sports. E amanhã você acompanha aqui Campeonato Português, olha que legal. A partir das 5 da tarde, você vai assistir Vitória de Guimarães contra Sporting de Portugal. 5 horas ao vivo aqui no Fox Sports, tá bom? Tem futebol, tem programa legal, tudo você acompanha aqui no Fox Sports. E agora, vamos abrir a nossa jaula. Vamos ver como é que estão os animaizinhos hoje. Eu tenho a maior curiosidade de ver a roupinha deles. Ah, olha aí! Olha só, ela tá de noiva de novo, Flavinho! Oba, lá vem ela! Lá vem ela toda de branco. Ah, Pascoal! A nossa noiva. E olha que sorriso que ela tá, Pascoal. Olha, mas é um mau humor, velho. Meu Deus do céu. Ó, penteando o cabelo, dando tapa aí, só faltou o véu. Hein, Pascoal? Só faltou o véu. Fala, Pascoal. Pascoal, você tá com frio? Eu não entendo você, Pascoal. Quando tá frio, você tá de camisa manga curta. Quando tá mau calor, você tá de jaqueta, Pascoal? Mas quem é que falou que precisa saber, cada um está num lugar, né, Benjamin? Precisa saber de onde você está, de onde eu estou. Onde eu estou hoje está frio. Tem dia que o Sormani falou que onde que ele mora são 3 graus a menos do que São Paulo. Onde eu moro deve ser também alguma diferença de tempo, de clima. Isso funciona em todo o país, as coisas são diferentes. Hoje está frio aqui, eu posso fazer o quê? Hoje está frio. Não tenho nada. Aliás, eu queria dar os parabéns pro Pipinho. Diga. Porque eu não sei onde você tá, mas olha, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, são 12h e 55. Aonde você tá, que horas são aí? Não, mesmo horário, 12h e 55, não tem problema nenhum. Só que o Sormani disse que onde ele mora tem uma diferença de 3 graus entre onde ele mora e a cidade de São Paulo. Onde eu moro, para a cidade de São Paulo, pode ter uma diferença também de temperatura. O país é muito grande, o Benjamin. As coisas acontecem, existem diferenças. Eu estou no Vale do Paraíba, aqui está mais frio do que em São Paulo hoje. Isso acontece, vê. O Pipinho está todo faceiro, todo soltinho lá. De manhã ele estava com a camisa do pijama no Bom Dia. Hoje ele já melhorou. Veio pro Fox Radio. Não. Camiseta normal. Que ele ia ser zoado. Então ele já veio com a camiseta legal. Ele ia ser zoado. Olha, Pascoal. Agora, pra finalizar, queria dar os parabéns. Aí, mano, parabéns. Você é demais, mano. Quero dar os parabéns pro mano. Você é demais. Mano, é sensacional. Parabéns, mano. Vamos, Pascoal, é só o destaque, Pascoal. Vamos para nossa noiva, lá vem ela, toda de branco. Boa tarde, Fábio Sormani, a noivinha do Fox Sports Rádio. Ô Benja, boa tarde para você, para os companheiros, para quem nos acompanha. Eu não posso fazer nada, minha blusa é azul claro. Agora, se na televisão está lendo branco, eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada branco, porque quem usa branco ou trabalha com a saúde ou vende picolé. Não é meu caso. Eu não me formei nem em medicina, nem
em enfermagem, nem nada, e também não vendo picolé, entendeu? Então, minha camisa é azul claro. Agora, se tá lendo aí branco, eu não posso fazer nada, entendeu? Bom, boa tarde, meu querido Pipo, que hoje também é meio camuflado aí com a parede. Tudo bom, Pipo? E o pessoal perguntou se é verdade que você colocou umas almofadas, que você ficou bem maior aí. Não coloquei almofadas, Benjamin. Ótima tarde para você e para todo mundo. Primeiro que se você acha que eu estou camuflado com a parede, então você volte ao seu oculista, volte ao seu oftalmologista para você cuidar dos seus óculos e principalmente da sua visão, porque você tem sérios problemas de distinção de cores. Porque a minha camisa é rosa com uma almofada que ela é laranja, que inclusive é a almofada apelidada de Flávio Gomes, e com a minha poltrona, que ela é marrom, ou seja, não tem nada camuflado aqui. Você está com problema sério. Boa tarde, chega, Facincani, boa tarde, meu menino. Chega, Facincani, vício de rádio maldito. Você e o teu segundo pai aí, os dois, o Pascoal. Fala, meu menino. Fala, Benja, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para os amigos aí também, boa tarde a quem está em casa acompanhando o Fox Sports Rádio. Queria parabenizar o Facincani, que ele comprou na promoção, Benja, uma cadeira de amamentação. Para aquelas mamães que precisam amamentar seus filhos e precisam de espaço, o Facincani tem uma cadeira dessa hoje em dia. Tá cedo ainda para eu falar. Tá cedo ainda para eu falar o que eu quero. A torcida do Flamengo tá me... A torcida do Flamengo tá me colocando aqui no mesmo patamar do Marcos Braz, Benjamin. Pelo meu discurso... Ô, Facincani, deixa eu explicar. Tem um delay, velho. Você não pode ficar falando em cima, senão ninguém entende. Então eu queria agradecer, Benjamin, a torcida do Flamengo, que tá me colocando no mesmo patamar do Marcos Braz. Marcos Braz, que ontem aí praticamente sacramentou o contrato de renovação do Jorge Jesus. E pelo meu discurso inflamado, falando em termos de consideração, eu talvez deva ter mexido com os sentimentos do português. Ele renovou com o Flamengo, Benjamin. Ah, claro. Não, eu gostaria de entender depois, Pascoal, ele vai explicar. Ele falou totalmente o contrário. E ele falou que o Jorge Jesus deveria renovar até dezembro de 2022, renovou até junho de 2021. Ô, 21. Flavinho, boa tarde, Flávio Gomes. Ô, Flavinho, então, você falou que tinha que ser até dezembro de 22. Foi junho de 21, junho? Não, foi dezembro de 2021. Flavinho, boa tarde. Flavinho, boa tarde. E não foi dezembro, foi junho. Não foi nem o que você falou. Ok, mas ele cedeu, ele renovou. O importante é renovar. Mas você não viu o programa ontem? Eu e o Pascoal falamos, ele vai renovar. Tá acertando os detalhes finais e vai renovar. Aí você falou, vai ter que renovar, vai ter que aumentar o contrato. Não, diminuiu. Flavinho, boa tarde. Boa tarde. E eu pediria a você, Flavinho, que é o que tem um contato mais íntimo com o Pipo, tenta explicar para ele que ele não precisa falar 100 vezes a mesma coisa. A gente entende, Flavinho. Boa tarde a todos. O Pipo fala muito durante o ato, assim, todos os atos dos quais ele participa. Ele é muito falante, né? Mas eu queria dizer que quando o Pascoal apela para anarquia no seu destaque inicial, ele faz com que todo mundo fale pelos cotovelos e não diga absolutamente nada. Tivemos 5 destaques agora e ninguém falou nada. Então, eu queria registrar hoje, dia 3 de junho, o 50º aniversário da estreia da seleção brasileira na Copa de 1970 contra a Tchecoslováquia. É uma data importante, são 50 anos daquele 4-1, né, que abriu o caminho da seleção brasileira para conquistar o tri. E queria também, Benja, eu sei que a gente não vai falar desse assunto, mas com algum atraso, mandar um abraço para todo mundo que já trabalhou na Rádio Globo de São Paulo. A Rádio Globo encerrou as suas atividades no último domingo e a Rádio Globo foi muito importante para todos nós que trabalhamos com esporte, que ouvimos esporte, que escutamos a grande equipe do Osmar Santos, que teve o nosso Oswaldo Pascoal durante décadas também com o microfone da Rádio Globo, Oscar Ulisses, o nosso Carlos Aimar, Loureiro Júnior, Fausto Silva, enfim, toda a grande equipe de esportes que foi fundada lá em 1977, de uma rádio que durou mais de 52 anos. Só fazer essa homenagem, porque eu acho que é importante. Olha só,
É isso aí. Fazer mais conteúdo também, gente. É só para dar um oi. Depois sou eu que falo. Vamos pro intervalo e a gente volta já com o Fox Sports Rádio. E prometo, com todo mundo mais sucinto hoje. A gente já volta. Tá louco, senhor Moisés? O grilo falante, não para de falar. O grilo falante, tá louco. Destaque é destaque, tem que falar alguma coisa. Vocês ficam só falando bobagem. Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio, voltando aí, você está nos acompanhando também ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Quer interagir com a gente? Quer mandar perguntas, comentários, piadinhas, anedotas? Mande pelo Twitter com a hashtag FS Rádio Brasil. E olha só, pessoal, vamos ver qual é o desafio Betfair.net de hoje, desafio Betfair.net de hoje, aqui no Fox Sports Rádio. Então, eu sei que vocês estão morrendo de saudades da Conmebol Libertadores, não é? Gente do céu, eu estou morrendo de saudade e muita saudade. Mas, enquanto ela não volta, vamos relembrar um pouquinho dessa competição fantástica, incrível, cheia de emoção. Então, vamos ver se você aí de casa sabe tudo de futebol. E olha, se você sabe responder essa pergunta aí, posso falar? Qual adversário da dupla Grenal chegou a 4 finais da Libertadores? Qual adversário da dupla Grenal chegou a 4 finais da Libertadores? Alternativa A, o América de Cali? Alternativa B, Universidade Católica? Eu sei a resposta, hein? Então, ó, entra lá no nosso Twitter, coloca a sua resposta com a hashtag Desafio Betfair.net, tá? Tudo junto. Hashtag Desafio Betfair.net e mostra que você aí sabe tudo de futebol, hein? E se você ainda não ouviu falar do Betfair.net, Betfair.net é patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. É isso aí, hein? É isso aí, tamo junto. Entra lá no nosso Twitter, põe a hashtag Desafio Betfair.net, que durante o programa nós vamos acompanhar aí, vamos ver quem é que sabe tudo de futebol, tá certo? Betfair.net,
Tamo junto, Betfair! Tamo junto! Ô, Pascoal, só para lembrar aí todo mundo, que hoje acabando o Fox Sports Rádio, jogão, hein? Bundesliga, Campeonato Alemão ao vivo, Werder Bremen e Frankfurt. E amanhã, meu querido Flávio Gomes, né? Que é o único realmente aqui com sangue português. Amanhã, Campeonato Português ao vivo, Vitória de Guimarães e Sporting. Jogão amanhã às 5 da tarde. Pascoal, Jesus renovou mais um ano com o Flamengo. Junho de 2021. Oswaldinho. O Flamengo acaba fazendo um acerto com um tempo de um contrato de um ano, exatamente como gosta o treinador do Flamengo, o Jorge Jesus gosta de contrato por um ano, com as cifras apresentadas e ditas em todos os sites são cifras espetaculares. É o maior salário do futebol brasileiro, é o maior salário de treinador do futebol da América do Sul, nível Europa, talvez até muitos treinadores da Europa não tenham tanto em termos de salário, tanto de valor para receber, como o Jorge Jesus acertou com o Flamengo, mas ele merece pelo trabalho executado. O Flamengo entendeu que com as suas finanças dá para fazer esse tipo de acerto, por isso que eu dei os parabéns para o Mano, porque tudo que ele falou deu o contrário, né? O Jorge Jesus assinou o contrato por um ano e não por 2. O Jorge Jesus acertou o contrato dentro do que ele queria e não do que o Flamengo apresentava. Então, por isso que eu estou parabenizando o Mano. Ele foi sensacional. É a tal que ele fala da política reversa, né? Ele faz aquele negócio e tal, criou um clima, criou aquele negócio todo. Ó, Jorge Jesus, é isso aqui. E política, psicologia reversa. Entendeu? Política reversa, psicologia reversa, tudo no mesmo sentido. E aí ele conseguiu fazer a cabeça. Aí, mano, você é bom mesmo, você conseguiu o que ele quer. Agora, parabéns pro Flamengo, que renova o contrato com um brilhante treinador. E parabéns pro Jorge Jesus por ficar no futebol brasileiro. Eu penso como vocês, ele não tinha muitas outras opções no futebol mundial. E acerta com o Flamengo um contrato espetacular. Se o Flamengo tem condições de pagar e é dentro do que o Flamengo imagina, tudo bem, tudo certo, parabéns. O Flamengo acerta com um técnico espetacular, tem um elenco fenomenal e caminha para novas conquistas, não tenho dúvida a respeito disso. Tudo bem encaminhado, tudo bem encaixado e o Mano acertou em tudo. Isso é sensacional, Beja. Tudo que o Mano falou foi ao contrário. Vamos ver aí o Instagram do Jorge Jesus. Vamos ver, porque o Flamengo ainda não postou oficialmente, mas o Jorge Jesus ontem à noite, já se manifestou. Meus representantes chegaram a um acordo hoje com a diretoria do Flamengo para a renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos os jogadores e estrutura do clube Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falar mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho. Tá aí, Fábio Sormani, diga à nação que fico. Benja, mas a direção do Flamengo ficou pé da vida aí com essa antecipação do Jorge Jesus, pelo que eu fiquei sabendo, porque era objetivo do Flamengo lançar a renovação, anunciar, né, a renovação nas redes sociais do Flamengo, porque isso contabiliza dinheiro para o Flamengo, né? Porque cada acesso, cada visualização que você tem nas redes sociais do Flamengo, isso aí é a máquina que está, né? Agora já está todo mundo sabendo. E então o que eu fiquei sabendo é que isso causou um certo desconforto na diretoria do Flamengo, porque quem queria anunciar a renovação, e acho que é lógico isso, é o Flamengo, que é o empregador dele. Então o Flamengo não gostou do que aconteceu, não. Publicamente ninguém vai falar nada, mas internamente o que eu fiquei sabendo foi exatamente isso. E acabou acontecendo aquilo que a gente está dizendo aqui. O Jorge Jesus não tinha mercado. O mercado dele era esse. O melhor time da América do Sul. Ele vai desprezar para quê? Para voltar para Portugal e treinar o Vitória de Guimarães? Para treinar o Belenenses? Porque o esporte está em crise. O Porto e o Benfica não pagam o que o Flamengo paga. E o Jorge Jesus, o Facincano já trouxe a informação aqui ontem, é o técnico português mais bem pago do planeta.
Nenhum técnico português hoje ganha o que ganha o Jorge Jesus. Segundo o trouxe aqui um doce, Fabinho. Se é que eu não entendi errado, mas ele deu essa... Não, um doce, Fabinho. Oi? Eu falei que é um dos técnicos portugueses mais bem pagos do mundo hoje na lista, né? Que aí você tem que contar o pessoal da Premier League, como o próprio Mourinho, Vilas Boas, né, esses caras. Tem o Mourinho, tem enfim, tem o Paulo Fonseca na Roma também, mas enfim, ele é um dos mais bem pagos do mundo. Ele não ia jogar fora o Flamengo, essa estrutura que o Flamengo tem, essa estrutura europeia que o Flamengo tem, para ir se aventurar num time de menor expressão em Portugal. Porque é aquilo que eu falei e volto a frisar. O Jorge Jesus não tinha mercado na Europa nesse momento. Ele pode vir a ter, mas nesse momento ele não tinha. Então a renovação era questão de dias e acabou saindo. O Jorge Jesus, ele tinha mercado em Portugal, sim. Esse negócio da pandemia, ele mexe com muita coisa. Eu até ontem aqui no programa eu falava, olha, vai acertar as arestas da cláusula de saída, a composição do salário e as luvas, ele vai renovar. Ainda peguei e falei aqui ontem, falei, olha, e vai renovar um ano, não vai renovar até dezembro de 2021. Por quê? Primeiro que o Jorge Jesus costuma fazer contrato de um ano. Segundo, que agora é a melhor coisa que tinha, ele não podia trocar toda essa era da incerteza por algo agora que vai ser extremamente complicado. Então ele tem o elenco na mão, a torcida que adora, tá tudo certo. E agora não é hora de fazer nada, em nenhum segmento. Agora é hora de esperar as coisas se acalmarem no mundo, e não é só no que vai fazer. Ninguém agora pode sair atirando para tudo que é lado, vamos mudar de vida agora, do dia para a noite, porque agora não é hora, para nada, né? O cara que tem aplicação financeira, que tomou um prejuízo enorme, vou trocar tudo agora. Não, agora não troca, espera, agora é hora de esperar tudo. E o Jorge Jesus tá certinho, renovou o contrato do jeito que ele queria, com a cláusula de saída no período que ele queria, porque a gente espera que o mundo até junho do ano que vem esteja começando a voltar ao seu normal, né? E é quando abre a janela na Europa. E o Jorge Jesus nunca escondeu de ninguém que ele tem... Gente, ele é português. Você acha que ele não tem o desejo ainda de ir dirigir lá o Benfica ou qualquer outro clube que for, morar na casa dele, no país dele? Lógico que tem, gente. Então, o negócio acabou sendo bom, cara. Sendo bom pros dois. Mas aí o meu menino, Pascoal, o Flamengo fez totalmente o contrário, foi isso, Pascoal? Que o Mano falou? Não, é que ele usou esse negócio da psicologia reversa, ou então a política reversa. Ele falou ontem, ele discutiu, apresentou aquele negócio todo, tá? Porque o Jorge Jesus tem que não sei o quê, o Jorge Jesus tem que agradecer, o Jorge Jesus tem que fazer por 2 anos, o Jorge Jesus tem que aceitar o que o Flamengo está fazendo, o Jorge Jesus tem que agradecer que está no Flamengo, tem que levantar a mão para o céu e agradecer. O Jorge Jesus fez exatamente o que ele queria. Contrato de 1 ano, dentro do salário que ele queria, com a premiação que ele queria, tudo dentro do que ele queria, até com o euro flutuante. Tudo dentro do que ele imaginou. Até a cláusula de saída no meio do ano. Tudo combinado, tudo certinho como ele imaginava. Aí, mano, por isso que eu dei os parabéns. Isso é que é visão, cara. Isso é que é enxergar longe. Por isso que eu digo pra você, Benjamin, tem cara que enxerga e tem gente que vê. Nós estamos só vendo. O homem tá enxergando longe. Ele falou e foi, entendeu? Foi lá na frente. Ele tá na frente da gente. A gente tem que admitir. Ele tá um passo adiante da gente. Antes do Mano falar, vamos ver aí, são os números divulgados aí, né? Como foi mais ou menos o principal, os itens principais do contrato do Jorge Jesus. Vamos colocar na tela aí, para o Mano falar, porque o Mano falou que o Jorge Jesus cedeu tudo e ouviu ele. Vamos ouvir, vamos colocar aí, Murilo? Vamos colocar a arte aí. É um contrato até junho de 2021. São 4 milhões de euros de salário, mais as premiações. Pagamentos seguirão a cotação do dia do euro. E existem cláusulas para liberar Jesus, caso haja proposta de alguns clubes europeus pré-definidos.
Tá aí, mano, tudo de acordo com o que você não falou. Pelo contrário, aí isso mostra aí que vocês são recalcados, porque o negócio é o seguinte, ontem o meu discurso, inclusive eu até entendo, talvez aí essa euforia do Jorge Jesus, essa precipitação do Jorge Jesus em ter queimado a largada, em ter anunciado que ele renovou. Está atrelado ao meu discurso ontem. Ele colocou a mão na consciência e falou, realmente está faltando um pouco de consideração da minha parte para com o Flamengo, isso daí é fato. Então vamos lá, por partes. Eu sugeri ontem que o contrato fosse de 1 ano e meio, Pascoal, não de 2 anos. Não de 2 anos. Então vamos lá, eu falei, o contrato deveria ser até dezembro de 2021. Ele acabou renovando até a metade do ano, ou seja, o contrato de uma temporada. E isso, Pascoal, é o lado dele. Porém, ele cedeu em outra parte. Ele tinha pedido um reajuste salarial de 50% para o Flamengo. E isso não foi, não aconteceu. O Flamengo ele ofereceu um reajuste proporcional a uma valorização de fato que ele vai receber nesse período, porém, não houve o reajuste de 50% da remuneração que ele já ganhava. O Jorge Jesus, nessa cotação atual, ele vai ganhar quase próximo de R$2 milhões por mês. Quase isso. Ainda mais diante da flutuação de mercado, porque não houve aqui o congelamento do euro. Não houve o congelamento do câmbio no contrato dele. Ele queria isso. O Flamengo também cedeu. Benja, com relação a essas propostas que podem pintar, inclusive se pintarem, poderá haver uma rescisão amigável? São 7 clubes europeus. 7. 2 de Portugal, 2 da Espanha e 3 da Premier League, do futebol inglês. São eles: Porto, Benfica, Real, Barça, Liverpool, Manchester City ou Manchester United. Tá certo? São esses os times, caso pinte uma proposta por parte aí desses clubes, que o Jorge Jesus pode oferecer talvez ao Flamengo uma rescisão amigável. Não sei se isso foi acatado pela diretoria. Inclusive era um ponto que ainda existia um questionamento por parte do clube. Não sei se houve um desmembramento. Você tem mais informações com relação a esse caso, você pode dar mais detalhes daqui a pouco. Porém, havia uma divergência aqui com relação a essa multa rescisória de contrato. O Jorge Jesus pedia à diretoria, caso houvesse uma proposta de um desses 7 clubes, para que não houvesse o pagamento de multa. Não sei se o Flamengo acatou. Eu juro que eu vou pedir ajuda aos universitários, que eu não consigo entender o Mano hoje. Foi tudo diferente do que o Mano falou. Olha aqui. O contrato, eu não estou entendendo nada. Ontem ele falou uma coisa e hoje ele falou diferente. Eu também. Eu buguei. Aonde eu falei diferente? Esse negócio do... O que eu não consigo... Aonde? O que eu não consigo entender aí não é uma informação, é um achômetro. O Jorge Jesus tem definido os 7 clubes que ele pode aceitar a proposta e ir embora. Ué, mas para que precisa ter os clubes se o contrato dele vence em junho? O contrato dele vence em junho. Não, Benji, em dezembro agora, se pintar uma proposta. Essa informação eu te juro que eu não tenho. Se você... Não estou duvidando da tua informação. Eu não tenho essa informação, até porque dezembro não poderia sair, era uma das cláusulas que estava emperrando que eu falei ontem, porque a temporada no futebol brasileiro não vai terminar em dezembro. A temporada, então, até onde eu sei, né? O que foi aí o acordo? O Flamengo queria até dezembro de 2021 e o Jorge Jesus queria essa cláusula aí para dezembro. Ele falou, tira essa cláusula de dezembro, em vez de fazer o contrato até dezembro de 2021, faz até junho. Essa é a informação que eu tinha ontem. Ô, Benja. Não estou duvidando da informação do Mano. Então, eu não acho que faz sentido colocar a cláusula agora no contrato de dezembro. Primeiro, porque o Campeonato Brasileiro, a temporada não vai terminar. A temporada termina em fevereiro. Se não terminar depois, gente, não tem o porquê fazer isso. Ô Benja, só para esclarecer aqui, essa informação aqui é um dos pontos abordados, inclusive, até pela internet. As pessoas estão divulgando isso. E não existe um período para que ele possa sair. Caso exista uma proposta de algum desses 7 clubes, independentemente de ser daqui 1 mês, 2 meses, 5 meses, 8 meses ou 10 meses, Benja, porque agora os prazos eles não vão ser cumpridos justamente pela extensão dos campeonatos por causa da pandemia. Mas caso, em determinado momento do contrato aí, que vai até junho do ano que vem, se houver uma proposta desses 7 clubes aí, poderia haver uma rescisão amigável. Bom, você está falando, as pessoas estão falando aí na internet.
Então as pessoas estão falando aí na internet. É uma coisa que eu não tenho essa informação, repito. A informação que eu tinha, e falei ontem, é que não dava para colocar cláusula de dezembro, igual foi feito da outra vez, por causa do prolongamento da temporada brasileira até final de fevereiro. Que o Flamengo não aceitava, hipótese alguma, ter uma cláusula dessa em dezembro, o que faz totalmente sentido pelo Flamengo. Aí recebe uma proposta em dezembro, tem mais 2, 3 meses de campeonato e não tem treinador. Quem me chamou? Eu chamei porque é o seguinte, por exemplo, a janela de setembro para frente. Então, provavelmente em dezembro, janeiro, quando era a janela aquecida na Europa para os reforços pontuais, porque os campeonatos geralmente ou paravam nesse período ou então tinha aquele recesso no fim de ano, provavelmente alguns campeonatos devem continuar para fazer uma adaptação ao calendário e não arrebentar no ano que vem. Então, essa janela de dezembro na Europa, dezembro, janeiro, ela deve ser estendida para talvez fevereiro, para que tenha também o tempo próximo de adaptação ao calendário europeu. Então, esse mês de dezembro, que nós estávamos acostumados a ter os reforços pontuais no futebol europeu, pode não existir também. E por isso que essa cláusula de dezembro nesse ano, ela não faz muito sentido em relação ao Jorge Jesus. Até porque o futebol brasileiro não vai parar e nem o futebol europeu deve ter uma janela aquecida justamente por causa da proximidade com a janela de setembro, que vai até o final de setembro ou outubro. Então, e aí foi feito um meio para mim, meio para você. Ó, então não vai ser dezembro de 2021, mas não tem a cláusula em dezembro, fecha junho de 2021. Foi isso. Ou não? Perfeito. É isso, mas, pessoal, não se prendam a prazos. Mas, pessoal, não se prendam a prazos. Existia, talvez, uma conversa do Jorge Jesus para com a diretoria do Flamengo, independentemente do momento. Não fala no contrato a respeito de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Se houver uma proposta de algum desses times que eu acabei de citar, eles estavam negociando para que houvesse uma rescisão amigável. Não se prendam somente ao mês de dezembro. É uma rescisão amigável independentemente do momento que possa pintar uma proposta. Desculpa, mano. Desculpa, nessa você tá errado. Ontem, quando eu vim com a informação aqui, eu chequei com 3 pessoas diferentes. Uma das cláusulas que estava pegando era essa sim. Era essa sim. De o Flamengo não podia fazer de novo uma cláusula em dezembro, justamente por causa da extensão da temporada, mano. Isso aí é informação, mano. Mas, ô Benja. Informação. Ô Benja, pega aqui, ó, o último tópico. O Flavinho que me chamou? Pega o último tópico aí, Benjamin, e olha ali, ó. Não, senhor, existem cláusulas para liberar. O pessoal tirou da tela agora. Fala, ô Flavinho. Não, fui eu que chamei, Benja. O Flavinho não falou. Olha o último tópico aí, gente. Fala, Flavinho. Vocês estão contrapondo uma informação do próprio canal. Olha o último tópico, gente. Nós estamos... Peraí. Silêncio, todo Benja, mundo. O Mano tem razão, de delay, então ninguém está sabendo a hora de falar. Vamos lá. Sormani, você pediu para falar. Fala você primeiro. Aí depois a gente arredonda tudo. Beleza. Obrigado, Flavinho. É o seguinte, Benja, o Mano tem razão no que ele está falando, Benja. Porque o Facincani deu a informação aqui agora. A janela não vai ser em dezembro na Europa. O campeonato não vai terminar em dezembro. Entendeu? Então, essa janela para troca de treinador vai ser lá para fevereiro, mais ou menos, quando o campeonato nosso aqui tiver acabando, chegar no fim. Então, se chegar a fevereiro, com o final do tudo em função da pandemia, o calendário mudou tudo, não segue mais o normal. O nosso campeonato não vai acabar agora, vai acabar só em fevereiro. E em fevereiro deve ser a janela deles lá, entendeu? Para troca, para mudança, que deverão ser feitas. Então, faz sentido isso. E aquilo que o Mano lembrou, tá lá, consta, nós mostramos no quadro ali. Caso haja proposta desses times, ele vai embora. Tá ali, isso faz parte da negociação. Obrigado, Flavinho. Fala, Flavinho.
Ah, bom, então beleza. Flavinho? Olha, gente, eu tenho visto alguns detalhes conflitantes aí, mas eu acho que o que mais interessa nesse momento é o seguinte: pelo tamanho do contrato e pelos detalhes que tem vindo à tona, né? O Jorge Jesus simplesmente não tinha propostas de fora do Brasil, de fora do Flamengo, na verdade. E tentou negociar o melhor contrato possível. Essa é a impressão que eu tenho. Porque, como todo mundo aqui já disse, o mercado português está desaquecido também nesse momento. E quando a gente fala de mercado português para o Jorge Jesus, a gente está se restringindo hoje a 2 clubes, Benfica e Porto, que são os mais ricos, porque ele é um técnico caro, né? Outros países da Europa, outros clubes da Europa não fizeram proposta para o Jorge Jesus, ele não recebeu propostas daquilo que ele talvez até esperasse dos grandes clubes que ele lista como clubes prioritários. Isso não aconteceu e eu acho que ele deixou aberto essa possibilidade de sair a hora que quiser sem multa, justamente porque ainda quer voltar à Europa. Ele deseja voltar à Europa, mas a Europa hoje não se interessa pelo Jorge Jesus. Portugal não tem, talvez, dinheiro, não está aquecido o suficiente para contratar o Jorge Jesus. E onde ele está ótimo. Onde ele está ótimo. Ele está no melhor time do Brasil, né? Não está no melhor país do mundo, mas ele está no melhor time do Brasil, que vai lutar por títulos, que deve ganhar mais títulos, e isso deve inflar ainda mais os seus ganhos, bastante. Então, esse desfecho para mim é absolutamente natural. O que me chama, inclusive o tempo de contrato, que ele já tinha feito. Ele procura terminar os seus contratos dentro do calendário europeu, né? O dele desse ano, se tivesse começado o ano normalmente, tivesse rolando a Libertadores, campeonatos acontecendo e tudo mais, ia chegar no meio do ano e ia acabar o contrato dele. E ele poderia até sair, eventualmente, né? Então, o contrato dele até o meio do ano que vem é porque ele faz contratos de calendário europeu, porque ele quer voltar à Europa, ou quer ou deseja, num futuro próximo, espera, sei lá, mas ele não quer deixar fechada essa possibilidade de voltar à Europa. E então, esse desfecho, para mim, é totalmente natural e ele conseguiu, eu acho, bastante daquilo que ele queria, inclusive essa liberdade de sair a hora que quiser. Bem, já. Igual, mas isso é... Oi, quem me chamou? Quem me chamou? Eu, Facinca. E só para completar o que o Flavinho falou, nada impede que mesmo ele tendo um contrato até junho do ano que vem, caso nós tenhamos na próxima temporada um retorno do Mundial de Clubes no fim do ano, porque para essa temporada está praticamente inviável qualquer tipo de disputa do campeonato da FIFA, para que no ano que vem isso retorne, nada impede que ele renove por mais 6 meses, caso haja um título do Flamengo e provável participação nesse torneio, de que ele complete esse ciclo, esse sonho que ele tem de voltar a disputar uma competição de alto nível internacional. Né? Ele pode renovar por mais 6 meses, no caso, disputa, termina esse ciclo com o Flamengo, hipoteticamente falando, é lógico, e aí depois ele espera uma proposta do futebol europeu para o meio do ano de 2022. Então, não tem nenhum tipo de empecilho que isso aconteça, porque o torcedor fica com essa situação, ai meu Deus, no meio do ano ele vai abandonar o clube, se o Flamengo ganhar uma Libertadores, como é que fica o projeto no Mundial e tudo mais, nada impede que isso aconteça. Porque ele vai ter a noção de sentar com a diretoria e entender que talvez, em vez de retornar à Europa, ele pode ter mais 6 meses para tentar justamente quebrar essa barreira que ele se colocou como algo ainda a ser superado, que é a conquista do título mundial com os jogadores. Fala, Pascoal. Mas o Faccani está falando uma coisa que é muito interessante. Se o Mundial de Clubes ele não acontecer, e não deve acontecer no final dessa temporada, vai abrir a perspectiva de uma futura renovação, que ele possa acertar. Ô Benja, pelo que eu sei, esse acordo feito do Jorge Jesus, para esses 7 times ditos pelo Mano, apresentados pelo Mano, ele não tem cláusula, não tem nem multa para sair. Se tiver outro clube interessado, além desses 7, se aparecer um outro clube que queira o Jorge Jesus, aí ele tem uma multa de 500 mil euros para pagar para sair do Flamengo.
desses 7 que o Flamengo listou, ou que o Jorge Jesus listou para o Flamengo, não tem a multa. Só tem a multa em caso de saída para um outro clube que não está nessa lista fornecida por ele. Alguns jogadores já fizeram isso. O Gabriel Jesus, na saída do Palmeiras, apresentou lá um rol de clubes que ele podia sair dentro de um patamar, dentro de uma situação que o Palmeiras poderia até facilitar a vida dele. A gente já sabe disso, que isso acontece. Agora, acho que é plenamente viável. Se ele quiser continuar no Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes e ganhar o torneio sul-americano, a Libertadores da América com o Flamengo, é viável que ele estenda o contrato por mais um período para ficar aqui, para ter esse sonho realizado de disputar com o Flamengo mais um título mundial. Acho plenamente viável. Agora, ao contrário do que disse o Mano ontem, ele colocou no contrato tudo exatamente como ele queria. O Jorge Jesus elencou as coisas exatamente no modelo que ele queria e o Flamengo aceitou. Parabéns para o Jorge Jesus e parabéns para o Flamengo, que é capaz de cumprir um contrato desse tamanho. Parabéns, ótimo, excelente, uma demonstração. Todos os outros clubes do futebol brasileiro, se você lê e você vê, você lendo o que apresentam os outros clubes, eles dizem o seguinte: a volta da pandemia vai ser feita de economia, de apertar o cerco, de reduzir as coisas, de secar as folhas, e tudo isso a gente está vendo em todos os outros clubes brasileiros. O Flamengo acerta um contrato sensacional com o seu treinador e tem uma folha de pagamento entre o seu elenco sensacional porque quer esses objetivos, quer ganhar títulos, e acho que o Flamengo não faria loucura. Estou dizendo no condicional. Acredito que o Flamengo não faria loucura. Sabe que tem potencial para cumprir com o Jorge Jesus e com a folha de pagamento dos seus jogadores, porque o objetivo é muito maior. A premiação é realmente excelente em todos os torneios que o Flamengo participar. Então, acho que o Flamengo faz um acordo dentro dos parâmetros que podia. Esse é um acordo milionário? É um acordo milionário. Melhor que muitos treinadores que trabalham na Europa? Muito melhor que muitos treinadores que trabalham na Europa. Mas é dentro do patamar do Flamengo. Pode estender para o Mundial de Clubes, como disse o Facincani, acho viável também, que pode estender. Parabéns para o Flamengo, que tem uma condição de acertar com o treinador dentro de um volume financeiro espetacular, no meio de uma situação que todos os outros estão reduzindo, estão apertando. O Flamengo acertou de uma maneira espetacular o contrato com o seu técnico. E se for verdade esse valor, que são 4 milhões de euros, ele teve um aumento. Ele ganha mais, sim, do que ganhava na última temporada. Teve. Se for isso, esse valor, ele ainda teve um aumento. Teve um aumento. Oi, quem que me chamou? O Mano ou o Pipo? Ô, Benja. Eu de novo. Teve aumento, sim. O aumento dele gira em torno de 500 mil euros. Ô Benja, com relação ainda à proposta do Flamengo para o Jorge Jesus... Não, mas aí que tá. Eu disse no começo do meu discurso, quando eu fui falar a respeito da renovação do contrato, o Jorge Jesus ele tinha pedido 50% de reajuste no que ele já ganhava. Ele cedeu nisso daí. O Flamengo não paga isso para ele. Ele deu um reajuste. Ele valorizou o Jorge Jesus. Porém, é longe ainda do valor que ele tinha pedido ao Flamengo, de 50% de reajuste. O Flamengo, nesse ponto aí, ele acabou ganhando a queda de braço. Mano. O Jorge Jesus, nesse ponto, cedeu, Pascoal. Então não foi tudo, Pascoal. Não. Pera, gente, só um minutinho. Deixa eu terminar, depois vocês falam. Não, mas, com relação a isso, pelo menos o que eu vi aqui... a informação certa, teve a pandemia, mano. Sim. A pedida era uma. Sim, Benja, mas eu não estou questionando Depois isso. Depois que veio a pandemia, a pedida é outra. Então não é que as coisas Mas, Benja, eu não estou questionando mano. Isso. É isso? Benja, eu não estou questionando isso. Existiam outras coisas antes da pandemia, só que agora, mesmo diante da negociação, o Jorge Jesus ele queria uma valorização de 50% do que ele ganhava, e nesse ponto ele acabou cedendo. Vou me privar de citar a fonte. Calma, mano, é informação. Não é verdade que existe uma cláusula de saída para 7 clubes pré-definidos. Vou repetir a mensagem e não vou falar quem é que me mandou. Quem quiser acreditar tem todo direito, quem não quiser também, normal. Fiz uma pergunta. Há uma cláusula de saída para uma proposta para 7 clubes pré-definidos em fevereiro? Resposta: isso não é verdade. Então, quem quiser acreditar, óbvio, acredita. Quem não quiser, não acredita. Benja, aproveita então. Aqui,
E digo que a fonte que eu chequei é muito boa. Ô, Benja, sim, eu imagino quem seja, nós aqui sabemos quem é. Aproveita e pergunta para essa pessoa se o salário dele é de 4 milhões de euros mesmo, ou se são 3 milhões e meio de euros. Porque tem o pessoal no Twitter está dizendo que o salário dele, na verdade, é 3 milhões e não 4. Se você puder checar com essa sua fonte... O salário... Eu achava que era uma pessoa, você está dizendo que não é? Não, mas salário, pode falar, vou te falar um negócio. Salário ninguém confirma. E eu nem pergunto. Eu não pergunto. Porque nunca ninguém fala o valor exato. Estou só repetindo a informação que não é verdade a cláusula de saída para 7 clubes. Está aqui. Por isso, mano, não é o pessoal está falando na internet. Eu só falei, calma, não é a informação que eu tenho, mas vamos checar. Está checado. Não existe isso. Eu vou te falar a verdade, também achei estranho isso. O Jorge Jesus estava lá no jogo sagrado. Mas, lá e falou, independente de qualquer coisa. Não tem mais essa de Barcelona, Real Madrid. Ele falou no programa, Pascoal, você lembra? Independente de qualquer coisa, Benja. Ele falou que o negócio dele é... Fala, pode falar. Fala, mano. Fala, mano. Não, Benja, independente de qualquer coisa, mesmo que houvesse no contrato dele... Mesmo que não houvesse no contrato dele uma multa amigável ou a venda dessa multa amigável, o que eu ia acrescentar aqui é que era muito difícil ele receber uma proposta de qualquer um desses times. Tanto o Real Madrid, quanto o Barcelona, quanto o Liverpool, quanto o City, quanto o United. Esses 5, pelo menos, eu acredito que não fariam proposta para o Jorge Jesus. Eu acredito que ele não teria essa proposta. Poderia pintar uma proposta do mercado português. Isso poderia acontecer, mas o que eu disse a respeito dessas informações que estavam sendo divulgadas na internet, Benja, eu não cravei nenhuma delas, eu só disse que, inclusive, a nossa própria arte, o último tópico citava aí que poderia haver uma multa rescisória amigável, ou então, pelo menos, aí, o não pagamento de uma multa, caso houvesse uma proposta desses times aqui que eu acabei de citar. Mas, enfim, se você agora está confirmando a informação dizendo que não existe, ok. Não, mas, e minha fonte é excelente. Não existe. Não existe. E digo mais, o próximo clube do Jorge Jesus, provavelmente, quando ele for embora do Flamengo, se não for o Newcastle, provavelmente é o Benfica, gente. Provavelmente o Jorge Jesus vai querer voltar para Portugal. Tá? Bom, mas tá aí. O que interessa para o torcedor do Flamengo é que o Jorge Jesus renovou e vai ficar aí. E se continuar nessa levada aí, o Flamengo vai ganhar tudo de novo, porque continua sendo o melhor time do Brasil e não tem comparação com mais ninguém. Agora, eu tomei um susto hoje de manhã, o Flávio Gomes, o meu menino, o Pascoal, Pipo. O Marco Aurélio Cunha pediu demissão da CBF, né? Do cargo lá de diretor do futebol feminino. E pegou todo mundo desprevenido. Ninguém cogitava, ninguém sabia, né? Quer dizer, eu não sabia, mas não vi ninguém comentar isso. Te chamou a atenção, Fábio Sormani? Olha, Benja. Não, Benja, sinceramente não, porque o Marco Aurélio sempre teve como objetivo ser presidente de São Paulo. E uma vez, numa conversa descontraída entre nós, eu estava perguntando exatamente isso para ele, e ele falou que ele não queria ser presidente de São Paulo com 70, 80 anos de idade, quando ele não tinha mais o mesmo vigor de hoje. Que ele gostaria de ser um presidente hoje, porque ele se sente preparado e está cheio de saúde, graças a Deus. Então não me surpreendeu. A informação que a gente recebeu, né, Benja, é que ele sairia numa chapa com o Roberto Natel. Roberto sairia como vice, ele sairia como presidente, em oposição ao Júlio Casares, que parece que vai ser o candidato da situação. Então, não me surpreende. O Marco Aurélio, ele vai atender o anseio de boa parte da torcida do São Paulo, que gostaria de tê-lo como presidente do clube, cansado já dessa mesmice, desse mesmo grupo que dirige o São Paulo há quase 2 décadas. Então ele tentaria quebrar tentaria quebrar completamente esse status quo que domina o São Paulo e que ultimamente não tem dado certo. São Paulo, em 15 anos, ganhou um título só, que foi a Sul-Americana de 2012, e mais nada. Então, eu acho até que com o carisma que ele tem e com a situação atual,
da situação, eu acho que ele tem tudo para ser o novo presidente do São Paulo na eleição que vai ser nesse final de ano. Bom, então vamos aproveitar aí, ô Pascoal. Marco Aurélio Cunha ao vivo com a gente aqui, ó. Vamos chamar o doutor Marco Aurélio. Rapaz, ô Marco Aurélio Cunha, faz 20 anos que ele tá igualzinho, o cara não muda. Marco Aurélio, boa tarde, prazer falar contigo aqui. Peraí, vamos ver se teu áudio tá ligado aí, teu microfone aí? Tá sim, não? Ô Marco Aurélio, fala alô testando. Agora sim. Ô Marco, olha, primeiro boa tarde aí, alô, prazer, testando. Obrigado por você estar falando com a gente aí. Aqui. Agora tá beleza. Então, ó, primeiro, obrigado aí por você estar participando com a gente mais uma vez do Fox Sports Rádio. E Marco, que notícia hoje que você pegou todo mundo de surpresa, Marco Aurélio Cunha. Ninguém sabia que você ia pedir demissão. Você já tinha isso na cabeça? Você pensou, foi na emoção? Conta pra gente, o que aconteceu, Marco? Bom, um abraço a todos aí da bancada, né? Hoje em cada um em sua casa, em seu lugar. Um abraço a todos aí da Fox. Na verdade, eu vinha construindo isso há algum tempo, né? Eu fiz 5 anos de CBF agora em maio. Havia a Olimpíada para ser disputada em junho, nós tínhamos amistosos, tinha toda uma vida programada para esse ano, né? E, evidentemente, com o adiamento da Olimpíada, com a situação que nós estamos vivendo aí de incerteza, de pandemia, eu entendi que talvez fosse o momento de deixar a CBF e para outros planos, para planos que, claro, também tem a ver com o São Paulo, uma tentativa de ser pré-candidato já seria, mas de ser candidato à presidência do São Paulo, para mudar um pouco o status quo do São Paulo. Tem muita gente que me pede isso em rede social, em torcedores. Obviamente tem que ter a aprovação de um grupo de oposição, tem que ter a aprovação dos conselheiros do São Paulo. E eu tenho esse projeto de poder ajudar o meu clube, que me ajudou tanto, que me construiu, foi o meu primeiro emprego na minha vida em 1979. E eu quero, quem sabe, poder contribuir com o São Paulo para que a gente não volte, porque voltar é retroceder, mas que a gente planeje o São Paulo do futuro, que é o São Paulo dos sonhos de todos nós são paulinos. Ô Marco, mas quando você pediu demissão para o presidente da CBF, para o Rogério Caboclo, ele tomou um susto? Ele aceitou? Ele tentou te argumentar para você não sair? Como foi isso? Não, eu já estava conversando com o Rogério, o presidente Rogério, há bastante tempo sobre isso. Então não foi uma decisão de ímpeto, né? Não foi mal calculada, ela foi bem estudada e, obviamente, para eu poder ter interesse em participar da vida política de um clube, embora conselheiro vitalício, o próprio presidente também eu tinha que me desligar por questão ética do comando maior do futebol brasileiro, que é a CBF. Não poderia que alguém amanhã pudesse dizer que eu estou atrapalhando a vida política da CBF, que eu estou criando situações de embaraço, ou alguém que pudesse me criticar por usar algum cargo em meu benefício em relação a uma futura eleição. Para a gente poder fazer as coisas direito, o dia que eu fui convidado para ir à CBF, eu abandonei a vida pública de vereador. Não era compatível. Eu poderia pedir adiamento, podia pedir licença. Não. Fui lá, renunciei, agradeci os votos recebidos e fui fazer o meu ciclo de CBF. Foram 5 anos no futebol feminino que eu acho, tenho certeza, que traduziu em muito benefício para o futebol feminino, em várias questões. Do reconhecimento, da igualdade do tratamento, do mesmo espaço que a seleção masculina tem, as seleções femininas passaram a ter no cenário de cuidados, de treinar na Granja Comari, de ter as melhores condições em todos os sentidos, comissões técnicas de alto nível. Eu acho que era isso que nós precisávamos, um campeonato brasileiro bem organizado, que começa a ter até TV aberta. Enfim, houve um grande avanço do futebol feminino. Eu entendo que depois de uma Olimpíada, 2 Copas do Mundo, sul-americanos, chegou o momento de abrir o espaço para que outra pessoa venha, que eu possa ajudar, colaborar se necessário, mas me desincompatibilizar com o cargo da CBF para eu poder ter planos diferentes e que não contaminem a CBF ou não digam que amanhã estou
me valendo disso para qualquer outra coisa. Então, a melhor coisa que tem é você encerrar um processo com alto nível, sendo lembrado, sendo querido, pelo menos pelo público que trabalhou comigo. Eu sempre falo, eu trabalho para atleta, eu não trabalho para o público, né? O atleta é que tem que ter o reconhecimento. E o que eu recebi de mensagens lindas aqui das meninas, eu queria agradecer a elas por isso. Vale a nossa vida. Então, a opinião de longe, às vezes, ela não é bem clara sobre aquilo que a gente realizou. Mas quem trabalhou comigo sabe quanto foi bom, quanto a gente evoluiu juntos. E chega um momento que é hora de agradecer e sair. E foi o que eu fiz. O Rogério entendeu. Eu quero agradecer a CBF absolutamente pela forma que me trataram, tudo aquilo que foi feito nesses 5 anos, forma elegante que o presidente conversou comigo e até escreveu isso no site da CBF. Portas abertas, amigos que eu vou sentir muita falta. O melhor que havia também era o ambiente que a gente conviveu. Ambiente de diretoria, ambiente de atleta, ambiente de comissão técnica. Eu acho que nós que somos gestores do futebol, nós temos que ter, antes de tudo, relações humanas. Porque só com relações... Bom, essa é uma coisa que você falou que é verdade. Eu não gosto muito do Marco Aurélio, isso é uma verdade. Todo mundo sabe que é o contrário. Essa é uma coisa que você falou que é verdade. Eu não gosto muito do Marco Aurélio, isso é uma verdade. Todo mundo sabe que é o contrário, que a gente adora o Marco Aurélio Cunha. E o Marco Aurélio chegou no São Paulo, eu tive a oportunidade de acompanhar toda a trajetória dele no São Paulo. E, puxa, o Marco Aurélio... vou chover no molhado aqui para falar do Marco Aurélio. Então, o Marco... É o Marco Aurélio Cunha com o Roberto Natel ou pode ter uma outra composição? Nós estamos construindo isso. Eu acho que, democraticamente, todos têm direito a pleitear a eventual candidatura. Tanto o Roberto, como eu, Silvio de Barros, Jaime Franco, outros que talvez vocês não conheçam, jovens são paulinos que têm também pretensões. Então, eu não me imporia, em hipótese alguma, nessa questão. Eu estou apenas oferecendo o meu nome a uma candidatura de oposição. Deixo a CBF mesmo sem essa garantia, porque é evidente que as pessoas têm direito a ter pretensões e eu respeito profundamente esse direito. Então, se nós entendermos qual é o nome mais forte, o nome que melhor possa representar esse grupo para, no embate com a situação, poder melhorar o São Paulo, isso já será suficiente para mim. Então vamos tentar, eu aceito as decisões, eu não sou uma pessoa egocêntrica, não é a vaidade que vai me levar a ser candidato à presidência do São Paulo, é a tentativa de oferecer ao São Paulo alguma coisa que eu acho que ele está precisando, uma imediata mudança de rumos para melhor. E respeitando todo o passado, dificuldades, sem caça às bruxas, mas evidentemente propondo coisas importantes para o São Paulo do futuro, que poderá ser por minha candidatura ou outra, mas obviamente eu estou tentando formalizá-lo. Ô, Sormani, tá aí, agora ele vai falar, doutor Marco Aurélio Cunha, o Fábio Sormani, que prazer falar contigo, gosto muito do senhor, aí ele vai falar que tem problema de artrose, aí ele vai aproveitar para falar do joelho dele que está inchado, aí ele fala da bursite, no final ele faz uma consulta, é uns 2 pau que ele tem que pagar, é toda vez a mesma coisa. Eu tenho vergonha quando o Marco Aurélio Cunha está no Arco Sormani, quer ver? Quer ver? Ô, Marco, que prazer. Fala, Fábio Sormani. Ô, Marco, é um prazer falar com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E você sabe, rapaziada, é o seguinte, tudo isso que o Ben já falou é verdade. Sempre que eu tenho uma dor de barriga qualquer, eu ligo pro Marco. Falo, Marco, tá acontecendo um negócio assim, assado. E ele me falou, eu não vou dizer quem que é o jogador, e ele falou pra mim, você parece fulano de tal. Se ele quiser falar quem é o jogador, ele fala. Que mesmo jogando fora do São Paulo, tinha passado pelo São Paulo, saiu, sempre que tinha um problema, ligava pra ele da Europa. Se ele quiser falar, ele fala. Ele falou isso pra mim. Mas é verdade, confio muito no Marco Aurélio, tenho um carinho muito grande por ele, eu conheço há muitos anos. Marco,
Fala pra gente, você acabou de dizer o seguinte, eu quero tentar oferecer ao São Paulo algo que ele precisa nesse momento, uma mudança de rumo. Qual seria a sua plataforma para um time que há 11 anos ganhou um campeonato, que fechou o ano devedor, com uma estrutura maravilhosa? O que você pretende oferecer para o São Paulo? Fala aí com o torcedor do São Paulo que está ansioso por isso, e a gente vê nas redes sociais a manifestação. O pessoal quer você, Marco, não adianta, você vai ganhar. Bom, tomara, né? Tomara que queiram, me aceitem. Primeiro, o São Paulo precisa ter uma identificação de todo o seu débito, aquilo que tem de dívidas, fazer uma gestão financeira exemplar, com renegociação de seus débitos, compor isso de uma maneira muito profissional, porque hoje em dia negociadores de dívidas conseguem reduzir muito a dívida, a questão trabalhista, que sempre o clube tem lá dentro do arquivo, inúmeras causas trabalhistas e débitos eventuais, porque pode ganhar e pode perder. Nós vamos ter uma época agora de pós-pandemia que é de total incerteza. Imagina o entretenimento, né? O entretenimento está muito comprometido com receitas. Isso vale para música, shows, teatros, cinema, o próprio futebol, basquete americano, enfim. Nós temos muitas questões a serem compreendidas pós-pandemia. Então, é fazer um grande estudo de como será a economia do esporte nesse próximo ciclo, né? E, obviamente, o futebol, que é o carro-chefe do São Paulo, é que tem que dar suporte às receitas que o próprio clube terá. E como fazer, nesse ambiente tão hostil, um time competitivo. Time competitivo não é o que ganha, mas é o que compete e pode ganhar. Então, promessas de campeonatos, promessas de grandes resultados, eu seria não profissional, eu seria mentiroso se eu dissesse que nós podemos propor. Mas seguramente é um time competitivo que represente aquilo que o torcedor almeja, que jogue até o último minuto por uma vitória e que eventualmente consiga buscar títulos. Mas ter uma redução absoluta das questões financeiras do clube em relação ao custo de futebol também, sem que isso obrigatoriamente perca a qualidade. E nós estamos há 10 anos sem títulos ou mais, né? Desde 2012, me parece, o último título de São Paulo, e nós não temos resultados. Então, se gastou muito sem resultado. Eu costumo dizer que para perder eu gasto pouco, para ganhar eu posso gastar muito. Mas nós temos que ter um critério muito bem feito, uma análise científica, matemática da parte financeira, para que a gente possa voltar a dar alegria ao torcedor com responsabilidade. Então, é uma organização muito grande das finanças do clube, da questão jurídica do clube. Obviamente, nós temos outros setores que são também importantes, esportes olímpicos, basquete, vôlei, a parte social, que são integrantes dessa máquina do São Paulo. Mas só o coração financeiro do São Paulo é que pode ser recuperado, e o futebol é quem faz essa parte ser recuperada também. Então, nesses temas, claro, estou falando de uma maneira muito aberta, mas com muito estudo em cima de tudo isso, para a gente poder amenizar a situação do São Paulo hoje, que não é simples, não é para nenhum clube brasileiro, mas nós temos que fazer esse resgate. Flavinho, faça a sua pergunta aí para o Marco Aurélio Cunha, então, futuro candidato a presidente de São Paulo. Bom, boa tarde, Marco. Legal que a coisa é bem transparente. O Marco Aurélio está assumindo que sai para ser candidato à presidência do São Paulo. Eu acho que isso é um alento para o São Paulo, que tem no Marco Aurélio uma figura... Oi? A sua imagem deu uma travada aí, sua imagem deu uma congelada. Vamos pedir para você vamos arrumar sua conexão aí, você faz sua pergunta daqui a pouco aí. Ô, Facincani, faz tua pergunta aí para o Marco Aurélio Cunha aí, futuro candidato a presidente de São Paulo. Bom, primeiro que falar do Dr. Marco Aurélio Cunha é falar de um amigo pessoal, falar de uma das figuras mais importantes, não só na minha vida como ser humano, mas também na minha vida profissional, uma figura que a minha família é muito grata a tudo que ele sempre fez pela gente, então é uma satisfação gigantesca conversar contigo, doutor. E tenho, obviamente, duas perguntas. A primeira, uma de cunho familiar que eu vou deixar para depois,
E a segunda pergunta, claro, que acho que é a que interessa no momento, né? O que doutor Marco Aurélio Cunha, que conviveu e que esteve na mesma diretoria em momentos vencedores com Júlio Casares e Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, pensa sobre essas duas figuras que agora são notáveis, né? Que estão do mesmo lado nesta situação que sai candidata à futura presidência, pelo menos no caso o Júlio Casares como candidato do Leco. O que o senhor enxerga sobre eles? E a segunda pergunta de cunho familiar que chega no WhatsApp aqui, o senhor reclamava tanto de cabelos grisalhos, das pessoas que ficavam velhas em casa, das pessoas que não se cuidavam. O que está acontecendo com a barba agora, hein, doutor? É a pandemia? Esqueceu de pintar a barba? Um abraço, doutor. Obrigado. Começar pela segunda. Eu nunca pintei barba. Ela realmente, de uma hora para outra, ela embranquece. O cabelo está começando a ficar mais clarinho, né? Vai descorando. Era bem preto, está descorando agora. Mas é legal. Estou que nem o Sormani, assim, de vez em quando eu deixo. Nesse período de pandemia, deixei a barba. Mas logo o Cavanha titular volta aos campos, né? Mas em relação ao São Paulo, eu acho que todas as figuras que o São Paulo tem e teve são relevantes, prestaram serviços, merecem disputar as questões políticas do clube. Eu acho que o Leco não foi feliz, eu prefiro dizer só isso sobre a sua gestão, porque eu tenho respeito, sabe, eu não sou aquele cara que vai ficar maltratando oponentes, né? Obviamente, no debate pode ser que a gente discuta temas e tudo mais, mas pessoalmente não me passa pela cabeça falar mal de pessoas. Acho que o Júlio tem a relevância dele no marketing, que naquele período que a gente ganhou, vendeu muito, no período que a gente não ganhou, não vendeu nada. Então, é preciso entender que marketing depende fundamentalmente de futebol exitoso, né? Se o futebol não dá... Ninguém compra coisa que experimentou e não gostou, né? Tem que ser bom para vender. E ultimamente não tem sido bom, apesar dos esforços de montar times, trazer jogadores conhecidos, gastar dinheiro com jogadores que já foram importantes, grandes ídolos. Eu acho que isso, quando dá certo, todo mundo bate palma. Quando dá errado, vem uma conta pesada para você pagar. Então eu acho que eles têm lá a vida deles, eu não vou me meter naqueles desejos, do que foi feito. Eu acho que as pessoas que estão hoje na gestão são do Conselho de Administração do São Paulo, participam da vida do São Paulo continuadamente. Faz 10 anos que eu saí. 10 anos. Voltei em 16, num momento crítico, deixei a CBF, vim ajudar o time. Felizmente saímos daquela situação perigosa, sem contratar ninguém, com jogadores ainda que tinham dificuldade de entender o que era o São Paulo. Não diria forcei, mas induzi o lançamento de meninos, que era muito crítico, lançar meninos perto ali do rebaixamento, da zona do rebaixamento, mas vieram David Neres, enfim, vários atletas que foram muito bem naquele período. Ganhamos de 4-0 do Corinthians, do Morumbi, acho que foi a última grande vitória em clássico que o São Paulo teve, naqueles 3-4 meses que eu fiquei. Retornei à CBF conforme o meu compromisso anterior. E depois as coisas estão aí, todos sabem. Então, não vale a pena criticar, ficar falando mal de pessoas. O resultado fala por si. Não sou eu que tenho que falar de pessoas, eu tenho respeito por elas. E até espero que as pessoas que possam pensar nessa nova posição, eventualmente candidatura, possam nos apoiar, porque é uma nova oportunidade que o São Paulo tem de mudar. Se ele quiser mudar, é com a gente. Se ele quiser continuar igual, é com quem está lá. Ô Flavinho, faça a sua pergunta aí para o doutor Marco Aurélio Cunha. Agora sim, obrigado, Benja. A minha conexão foi restabelecida. Boa tarde para o Marco. Eu dizia, Marco, que é muito bom que você esteja saindo de uma maneira muito transparente. Você está saindo para se assumir como candidato, ou pré-candidato à presidência do São Paulo. E não está aquele papinho furado de, não, vamos ver, quem sabe, se a torcida quiser, etc e tal. Parabéns pelo trabalho na CBF e parabéns por assumir com muita transparência essa posição. A última vez que você esteve com a gente, Marco, nos estúdios do Fox Sports, a gente debatia um momento ruim que o São Paulo passava, já não lembro depois de qual demissão, se foi a do Cuca ou se foi a anterior, e você falava que o caminho para o São Paulo, o futuro do São Paulo, passava nesse quadro atual do futebol brasileiro pela base.
pela estrutura de Cotia, etc, etc, etc. Você continua pensando assim? Você acha que esse é o antídoto a clubes tão ricos e milionários como hoje são o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo? São milionários pelo momento que atravessam, né? Mas se você for ver a conta que tem a pagar, essa conta é pesada também, né? E o novo momento do futebol brasileiro e mundial talvez não permita ser tão milionário assim, né? Mas quem tem formação de base consegue repor muito bem os seus jogadores, desde que a torcida compreenda o momento, compreenda que é uma reconstrução, que nós vamos pensar em trabalhar dessa maneira, porque quem é que vai pagar salário milionário daqui a 6 meses? Quem vai fazer uma contratação de milhões de euros? Ninguém. Não há mercado para isso. Não há bilheteria. A televisão está questionando como é que eu faço, eu não tenho o produto que eu gostaria de ter. Então nós vamos ter que viver uma nova fase. E se você for analisar quanto o São Paulo vendeu em jogadores nos últimos 10 anos, é mais que qualquer clube brasileiro. Então, se nós pudermos manter esses jogadores, claro que existe empresário, mas o mundo mudou também, não vai ser essa demanda tão acelerada que havia antes para retirar jogadores do Brasil. Se a gente puder manter uma equipe, como a gente já fez isso em algum momento no São Paulo, nós vamos ser competitivos e não tão dispendiosos, né? E vamos talvez fazer uma geração de jogadores que tenham muito apego à camisa do São Paulo. Eu não fico sonhando que o jogador é São Paulino, o futebol é profissional, mas quem nasce lá tem algo mais a oferecer, um sentimento um pouco maior. É só ver a história que o Antony fala, que o Renan, que foi campeão comigo na Libertadores até hoje, fala. Os jogadores nascidos lá, eles realmente têm um apego maior ao São Paulo. E eu acho que isso faz diferença, isso identifica com o torcedor. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente rever conceitos e mudar conceitos. Eu acho que é agora esse momento. Marcondes, queria agradecer demais aí sua participação. Boa sorte aí na sua nova empreitada, tá certo? E tudo de bom para você, Marco Aurélio Cunha. Obrigado, viu, Marco? Obrigado, um abraço a todos aí, mano, que eu não falei, mas um grande abraço e estamos juntos sempre. Sormani, depois liga aí para falar como é que passou o dia hoje, se não doeu nada. Grande abraço. Tchau, Marco. Um abraço para você. Então tá aí, olha, essa notícia aí que pegou aí hoje, todo mundo meio de surpresa, o Marco Aurélio Cunha, que pediu demissão lá do cargo dele de diretor de futebol feminino lá da CBF. E a gente vai ter o seguinte, amanhã estreia aqui no Fox Sports, Campeonato Português. É isso mesmo, Campeonato Português. Amanhã é dia de Vitória de Guimarães e Sporting. Amanhã, 5 da tarde. Hoje, acabando o Fox Sports Rádio, você acompanha a Bundesliga ao vivo, Werder Bremen e Frankfurt. Agora sim, o áudio do Mano que tá bom, não deu para chamar o Mano aqui, mas agora sim, Mano, da próxima vez você vai fazer uma pergunta que deu um problema aqui que me passaram. Ô, Mano, tá aí, olha, o Marco Aurélio Cunha lança a sua candidatura a presidente vai lançar a candidatura a presidente de São Paulo, Mano. Bom nome? Então, Benja, eu até queria fazer uma pergunta para o Marco aí, mas parece que deu algum problema. Eu tenho uma informação de que o Marco ele só vai se candidatar de fato se houver praticamente aí um consenso da oposição do São Paulo. Caso contrário, se houver uma fragmentação da oposição, o Marco não vai colocar o nome dele na candidatura, não. Porque, querendo ou não, o Júlio Casares é um cara que politicamente é muito forte. Ele é muito forte. Tudo indica que teremos uma eleição extremamente acirrada nos bastidores do São Paulo nessa próxima aí com relação à presidência. Então o Marco, se ele vê que tem alguém, ou no caso, se ele vir que tem alguém querendo se candidatar também pela oposição, ele não vai se candidatar. Ele não quer uma fragmentação, justamente para fazer frente ao Júlio Casares, que ele sabe que é um cara muito forte politicamente. Então essa era a pergunta que eu gostaria de ter feito a ele. Não, mas enfim, daqui a pouco o Marco pode mandar um zap aí pra gente e responder. Não, mas ele vai ser assim, mano.
A próxima eleição de São Paulo é Marco Aurélio Cunha contra Júlio Casares, sim. Essa é a próxima eleição de São Paulo. 2 nomes. Então, essa pergunta eu gostaria de ter feito a ele, porque eu tenho uma informação que se houver um outro nome na oposição, que ele não vai se candidatar. Não, o Marco Aurélio Cunha largou a CBF, mano, justamente para se candidatar a presidente de São Paulo. O Marco Aurélio Cunha é candidato, mano. Ele contra o Júlio Casares. E olha, nós estamos recebendo agora um convidado. Olha só que coisa bacana aqui. Estamos recebendo aqui, vamos colocar no ar, o Ivo Vieira. Ivo Vieira, português, treinador do Vitória de Guimarães. Olha que legal, Vitória de Guimarães que amanhã joga contra o Sporting de Portugal, que se acompanha ao vivo aqui no Fox Sports. Ivo, boa tarde. É o Benja que está falando. Antes de mais nada, muito obrigado aqui por participar com a gente no Fox Sports. Tudo bom, Ivo? Boa tarde, obrigado, Benja. Realmente ouvir deste lado essa voz e essa alegria contagiante, a alegria que vocês passam. Eu tive a oportunidade de ouvir partes do programa anterior e é engraçado e passam uma energia muito positiva e boa disposição. Agradeço o convite também, porque no fundo é uma língua irmã, todos nós falamos o mesmo idioma e a mesma língua, e é um prazer enorme estar a falar daqui de Portugal para o Brasil, onde praticamente é um povo na sua gênese que fala e vive da mesma forma. Pô, que legal, Ivo. Muito obrigado. Ivo, amanhã então a gente tem de volta aí o futebol voltando em Portugal. Nós aqui do Fox Sports iremos transmitir o Vitória de Guimarães contra o Sport. Ivo, qual que é a expectativa? Como foi a volta aos treinos? Como foi todos os cuidados? Há um pouco de medo, há um pouco de receio ainda. E qual que vai ser também a experiência de jogar sem torcida, Ivo? Todo o processo, e nós temos que ser muito verdadeiros e muito frontais por aquilo que aconteceu a nível mundial, não foi confortável, nem pouco mais ou menos, e houve alguma apreensão em toda a sociedade perante uma pandemia que se pôs em todo o mundo e que ceifou a vida a imensas pessoas, infelizmente. E uma palavra de apreço para aqueles que perderam os seus entes queridos. É verdade que, voltando àquilo que é a questão fundamental, houve alguma apreensão naquilo que era todo o processo até o dia de hoje, embora hoje esteja isto tudo já mais estável, mas a relação em termos de treino não foi o mais adequado. Nós tivemos um período aqui, perante estes quase 90 dias, são 3 meses, uma paragem longa, e depois tivemos a trabalhar os jogadores de forma individual, por Zoom também, em suas casas, fazendo treino individualizado. Depois houve um processo natural de retoma, em que éramos obrigados pela Direção-Geral de Saúde a cumprir normas de distanciamento social e higienização de tudo aquilo que fosse o material e tudo aquilo que fosse os nossos comportamentos. E aí tivemos um período de 15 dias em que trabalhamos com 4 atletas num campo inteiro, mantendo uma distância de 30 a 40 metros por cada um, onde foi um trabalho árduo, porque para trabalhar individualmente tínhamos que repetir vezes 4 tudo para cada jogador, e tínhamos a fazer 3 grupos, prolongava-se durante a manhã toda e uma parte do início da tarde. Contudo, depois foi evoluindo esta situação e melhorando esta estabilidade em termos daquilo que estava a se pairar na sociedade, e ainda existe, pouco, mas existe, e regressou os treinos coletivos, onde aí, sim, já podemos, depois com grupos maiores e depois de forma mesmo coletiva, integrada, preparar durante estes últimos 15 dias aquilo que é o primeiro embate. Agora, houve um vazio muito grande, nunca será a mesma coisa, porque jogar sem público é jogar sem a essência daquilo que é o futebol. Nós, os atletas jogam, os treinadores treinam, os jornalistas relatam para aqueles que amam o futebol, para os adeptos, para os sócios, para aqueles que vibram, e no fundo é dar um espetáculo quase no vazio
ao vivo, embora hoje saibamos que existem os meios de comunicação social e as televisões, que inclusive também a Fox Sport vai ter essa oportunidade de passar os jogos da Liga Portuguesa, em que pode levar esses mesmos jogos a muitas casas, a muitas famílias, mas para aquilo que é a essência do futebol para os atletas, vai ser um vazio muito grande, mas que nós temos que nos adaptar porque a condicionante e aquilo que na realidade aconteceu e que se pode fazer com maior segurança é jogar à porta fechada, sem público, mas quem sabe, e já se diz aqui, aqueles que são os grandes responsáveis em Portugal, que provavelmente se houver uma evolução positiva em relação a tudo isto, pode eventualmente num futuro ser possível algumas pessoas no Estado. Isto não é uma afirmação minha, é uma afirmação daqueles que são os entendidos no futebol, mas com muitas reservas e muitas precauções. Era bom que assim fosse, porque é sinal que a pandemia está controlada, mas nós neste momento estamos preparados para o dia da manhã, também motivados para aquilo que é o regresso ao jogo, ao regresso daquilo que todos nós amamos, que todos nós lutamos e gostamos, mas obviamente que foi um período difícil para todas as equipas, não falo só no Vitória Sport Clube em si, porque todos eles passaram este processo de dificuldade. Tá certo, boa, Ivo. Ô, Fábio Sormani, faça a sua pergunta para o nosso querido Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, que amanhã joga contra o Sport, que se acompanha ao vivo às 5 da tarde aqui no Fox Sports. Tua pergunta, Sormani. Ivo, boa tarde, é um prazer falar com você. Que bom, né, que a gente aqui nos canais Fox Sports vai poder passar o campeonato português nesse momento, porque há muitos brasileiros, inclusive, jogando em Portugal. Mas eu queria, na verdade, comentar com você sobre esse jogo que nós vamos transmitir, né, amanhã, às 5 horas da tarde. Vocês vão enfrentar o Sporting e estão brigando ali por uma vaga na Liga Europa, né? Porque o Vitória de Guimarães tem 37 pontos, o Rio Ave tem 38, que é o primeiro que entraria ali, e o próprio Sporting tem 42. Você vencendo esse jogo, poderia diminuir essa vantagem do Sport para apenas 2 pontos, visto que no momento essa vantagem é de 4. Fala para a gente um pouquinho desse jogo, conta para quem está agora nos assistindo, como é que vai ser essa partida que os canais Fox Sports vão transmitir amanhã. Primeiro, fazer uma observação em relação à sua apreciação inicial. Na realidade, eu tive o prazer de desfrutar no passado, em clubes que passei, uma grande percentagem de atletas como colegas e já como treinador de gente do Brasil, em que era um prazer enorme lidar e já foi mais do que é hoje a importação, no bom sentido e com todo o respeito, de requisitar jogadores brasileiros, que são jogadores com muita qualidade e olhos vistos pelo mundo fora. Em relação àquilo que é o jogo, obviamente que é um jogo que nos interessa muito, que pode nos levar para outros patamares. Nós vínhamos de uma senda muito positiva com 3 vitórias consecutivas, a equipa estava em crescendo, e nós procurávamos, com esse jogo em casa, perante a nossa massa associativa, que é importantíssima e muito fervorosa no apoio ao Vitória, poder ter um ponto a favor nesse aspecto. Já sabemos, e vocês relataram aí bem, que não vai haver essa mais-valia para os vitorianos, que é poder estar presente no estádio, mas nós temos que lutar por eles e sabemos que toda vai estar imbuída num espírito de apoio por fora, em suas casas, perante a televisão, torcendo por aquilo que é o nosso desempenho, porque são sempre assim, porque amam o Vitória, porque torcem pelo Vitória, e nós, estrutura, temos que lutar e fazer por eles. Agora, sabemos que estamos numa posição que lutar por algo mais. Se nós tivermos a felicidade e vamos lutar por isso, vamos brigar por isso, de conseguir ganhar o jogo ao Sporting, encurtamos a distância para os mesmos e ficamos a apenas 2 pontos, mas de referir também e frisar aqui que irá ser um desafio extremamente difícil, porque o Sporting é um clube também com uma qualidade muito
nível de atletas e um clube de uma dimensão também grande e que vai lutar pelo mesmo objetivo que nós. Sabemos que precisamos de somar pontos para atingir esse objetivo de Liga Europa. Já o ano passado foi conseguido com outro treinador com muito mérito. Este ano tivemos a felicidade de fazer jogos fantásticos na Liga Europa, com o Frankfurt, com o Arsenal, com o Liège e com outros, e que gostaríamos de repetir e no fundo fazer com que o Vitória estivesse presente outra vez nessas competições, porque é falar do Vitória a nível europeu e pelo mundo fora, e é isso que os clubes também têm projetar, tal como aqueles que lutam para a Liga dos Campeões. Os que trabalham e lutam por um espaço na Liga Europa têm esse mesmo objetivo e esse mesmo sentimento, que é promover o clube, potenciar atletas, rentabilizar esses atletas para o clube ganhar estabilidade em termos financeiros, e essa vai ser a nossa luta amanhã dentro de campo, pensando obviamente nisto, acima de tudo, pensando naquilo que é o comportamento tático, técnico dos jogadores, porque só assim é que se consegue. É com organização, é com trabalho, é com rigor, é com dedicação e, de certa forma, passando confiança e liberdade para aquilo que são as ações dos jogadores, que só assim é que faz sentido. Os jogadores têm que ser felizes naquilo que fazem, têm que ter alegria naquilo que é o seu desempenho, e essa é a minha função, passar isso para eles, porque enquanto mais corajosos e atrevidos e confiantes os mesmos forem, mais frutos vão colher a nível do futuro. E é para isso que vamos a jogar amanhã, contra um adversário difícil, uma tarefa bastante complicada, mas que acreditamos muito naquilo que é o nosso valor, naquilo que é o nosso desempenho, e vamos lutar, brigar pelos 3 pontos. Ô, mano, faça a sua pergunta pro Ivo Vieira, técnico do Vitória de Guimarães, mano. Fala, Ivo, tudo bem? Boa noite para você aí em Portugal. Bom, eu tenho 2 perguntas aí para fazer em uma só. A primeira, o jornal A Bola recentemente divulgou uma informação dizendo que você não vai permanecer no Vitória para a próxima temporada. Aqui no Brasil existe também aí, hoje, uma grande comoção, principalmente pelo fato do Jorge Jesus ter vindo para o nosso país e ter feito o que ele fez com relação ao Flamengo. A primeira pergunta, você pensa na hipótese de vir para o Brasil dirigir um time também? E a segunda, qual que é a sua avaliação com relação ao trabalho do Jorge Jesus? Ele é tudo isso mesmo? Em relação à segunda questão, eu acho que o Jorge Jesus, pelos títulos que conquistou aqui em Portugal e pelos trabalhos que foi fazendo ao longo da sua carreira e do seu percurso, acho que está mais que explicado aquilo que é a capacidade do treinador Jorge Jesus. Inclusive agora no Flamengo fez um trabalho fantástico, ganhou, salvo erro, 5 títulos, o Flamengo foi campeão, ganhou muita coisa, e eu acho que a valia do mesmo não se pode pôr em causa, porque é um treinador que já aqui em Portugal conquistou algumas provas, e inclusive o campeonato muito importantes por um clube enorme aqui em Portugal, e esse reconhecimento foi feito a nível europeu e a nível mundial, contratação do mesmo por parte do Flamengo, onde ele teve um desempenho brilhante na época passada, e salvo erro nem neste momento acaba o contrato. A vida de treinador, sabemos que quando ao término do contrato podem abraçar outros projetos ou até nem ter espaço e ficar parados, sem trabalho, e eu sou um treinador que estou focado apenas naquilo que é o meu objetivo no Vitória, fazer o melhor pelo Vitória, servir o Vitória acima de tudo e brigar nestas 10 jornadas por aquilo que é o grande objetivo. Só assim fará sentido falar daquilo que pode acontecer para a frente. Neste momento esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Trabalhar noutros sítios, qualquer treinador está sujeito ao mesmo, e nós temos a que lutar e defender a instituição que nós representamos. É isso que eu faço, é isso que eu vou lutar, é nisso que eu estou focado, é isso que eu quero neste momento para a minha vida. Ô Ivo, para a gente encerrar, o Gesualdo também é mais um treinador português que veio aqui para o Brasil, e ele chegou aqui, a imprensa aí de Santos chegou com muitas críticas em cima dele. O Gesualdo, você acredita que terá sucesso aqui no futebol brasileiro? Porque depois que veio o Jorge Jesus, Ivo,
se criou algo que todo treinador português que chegar aqui vai fazer um sucesso incrível. Mas nem todo mundo pegou um time tão bom que nem pegou o Jorge Jesus com o Flamengo. E aí se pegou o Jorge Jesus como referência. Gesualdo, para você, terá esse sucesso todo aqui no Santos também? Certo, eu julgo que isso não é uma verdade absoluta. Eu lembro-me do passado, conheci treinadores como Marinho Pérez, Paulo Autuori, Casimiro Miura e outros que passaram aqui em Portugal, muitos, e obviamente nem todos eles tinham sucesso. Falamos também nos portugueses que aqui trabalham. Os mesmos também não têm constantemente sucesso, e isso é válido em toda a parte do mundo, em todo o país. Obviamente que eu, como português, e volto a referir, nós, é bom que fique bem vincado, falamos a mesma língua, somos irmãos, somos portugueses no fundo, todos nós, e eu gostaria que o Jesualdo, o Jesus e os próprios treinadores brasileiros tivessem sucesso, nem todos poderão ter. Agora, Jesualdo é um treinador que teve grandes conquistas, experimentado, maduro, e que não é um treinador da minha era. É difícil opinar por aquilo que conheço do mesmo, mas de certa forma dá-me algum conforto opinar por aquilo que foi o passado e as conquistas do Jesualdo no passado. É um treinador que provavelmente irá ter sucesso no Santos. São duas equipas bem estruturadas, bem montadas, com muita qualidade em termos individuais e coletivos, em termos de jogadores, e depois esse processo está nas mãos do treinador poder rentabilizar o melhor possível os atletas. Todo o treinador que abraça um projeto tem como objetivo ter sucesso no mesmo. Eu faço votos para que o Jesualdo tenha esse mesmo sucesso, e vai tê-lo de certeza. Tal como o Jesus, e também as pessoas que brigam aí, como vocês dizem e bem, pelo seu espaço, nacionalidade brasileira, argentina, paraguaia, seja qual for. Todos nós, treinadores, tentamos fazer o melhor pelas instituições. Há um dado adquirido que não há, nem conheço treinador algum que nem queira fazer o seu melhor ou não queira ganhar na instituição que representa. Ele, mais que todos, quer sempre ganhar para valorizar aquilo que é o seu trabalho e para valorizar a instituição que representa, e automaticamente dar a felicidade que os adeptos dos clubes e os sócios querem para a sua instituição. Eu julgo que neste momento privilegiou-se muito o treinador português por aquilo que foi conquistando ao longo destes anos, pela Europa fora, pelo mundo fora, está muito bem valorizado, mas existe também o treinador brasileiro que já foi e continua a ser um treinador levado muito em conta por mundo fora, em que é muito requisitado. Por isso eu acho que tanto nós, portugueses, como brasileiros, somos uma potência a nível do treino, e eu reconheço que com alguns estudos o Brasil também, a nível fisiológico, é um clube que está muito avançado a esse nível em termos de métodos de trabalho, e tem sido aqui uma interação muito grande e muito construtiva naquilo que é a relação entre Portugal e Brasil, no crescimento dos treinadores e na evolução do futebol e na qualidade dos mesmos atletas também. Ivo, queria agradecer demais aí sua participação, muito obrigado, boa sorte aí, sucesso amanhã, e que bom que o futebol está voltando. Aos poucos o mundo vai voltando ao seu normal. Ivo, um abração para você, boa sorte, obrigado. Obrigado, um abraço. Valeu, olha que legal, então recebemos aí hoje a presença agora ao vivo aí do Ivo Vieira, português, treinador do Vitória de Guimarães, que amanhã você acompanha a Vitória de Guimarães e Sporting, 5 da tarde, porque hoje tem Bundesliga logo depois do Fox Sports Rádio, Werder Bremen e Frankfurt. Ô, Pascoalzito. Senhor, cadê o Pascoal? Manda lá. Saudade do Pascoal, velho. Pascoal não... Tô aqui, pode falar bem. Eu vejo o Pascoal, eu fico louco, velho. O Pascoal é meu porto seguro, entendeu? Eu preciso olhar o Pascoal, eu preciso ver o Pascoal, né? O resto desse programa eu quero que se dane, exceção do Mano, que é família, né? E é diferente. Ô, Pascoal, 20 anos, Pascoal, que o
São Paulo não elimina o Corinthians no mata-mata, Pascoal. 20! Você sabia disso? Põe a arte pro Pascoal, hein, Murilo? Põe a arte aí pro Pascoal dar uma olhada aí. Vou falar um negócio pra você. Essa pandemia tem feito coisas, hein? Meu. Olha lá, Pascoal. Olha lá. Jejum do São Paulo contra o Corinthians em mata-mata. Olha só a sina que tá o São Paulo. A última vez foi em 2000 e... Cadê o Murilo? O Murilo. Se é Se faz 20 anos, é 2000, Pascoal, não entendi nada dessa arte aí, Pascoal. Não, presta atenção, são 20 anos, são 20 começou anos. Em 2000. A partir de 2002, o São se Paulo são 20 anos, tá errado. O Paulo foi perdendo para o Corinthians, olha lá. O Corinthians ganhou 2 vezes em 2002, depois outra vez no torneio Rio-São Paulo, em 2003 no Campeonato Paulista, no Paulistão de 2009, Pascoal. na semifinal do Paulistão, entendeu? Ô Pascoal, não, tá certo, o erro é meu, é porque eu vi ali, eu vi errado, eu vi São Paulo 2-0 no Corinthians, não é Corinthians 2-0, tá certo. A última vez que São Paulo eliminou, a produção tá certa, a última vez que São Paulo eliminou o Corinthians no mata-mata foi em 2000, ou seja, são 20 anos sim, Pascoal. São 20 anos, e a partir de 2002, o São Paulo criou essa série de invencibilidade diante... o Corinthians criou essa série de invencibilidade diante do São Paulo. O São Paulo não consegue ganhar do Corinthians. Depois de 20 anos, chegamos ao 20º ano em que o São Paulo não consegue vencer a equipe do Corinthians. É uma marca, 20 anos é uma marca muito interessante. Agora, precisamos contabilizar todos os jogos. Aí você vê, tem 2002 até 2019. Então, são placares sempre apertados, né? Sempre dificultados. E aí, inclusive, em 2018, teve nos pênaltis a classificação do Campeonato Paulista do Corinthians por 5-4. Em 2019, no Paulistão também, o Corinthians acabou ganhando o título em cima do São Paulo, empatando no Morumbi e ganhando na Arena do Corinthians por 2-1. Então, é realmente um tabu a ser comemorado, mais um tabu a ser comemorado pela torcida do Corinthians diante do São Paulo Futebol Clube. Isso nas mídias sociais vai virar um negócio tremendo. São Paulino que não ganha, corintiano que ganha todas. Nossa senhora, isso vai virar um tremendo assunto agora na internet. Mas eu acho que tem a sua validade, porque o São Paulo não passa por um bom momento nesses últimos anos. O Corinthians foi muito mais vitorioso que o São Paulo nesses últimos anos, teve muito mais êxito em conquista de títulos, é o atual tricampeão paulista, só para dizer o fato de momento, já que o Campeonato Paulista também não foi encerrado. Acho que o corintiano tem que comemorar esse tipo de situação, porque rivalidade São Paulo e Corinthians sempre é muito aguçada, né, Benja? Mas, mano, 20 anos sem eliminar o Corinthians no mata-mata é muita coisa, cara. Qual a leitura que você faz? Porque todos os números têm uma análise. Que conclusão que você chega disso? É muito simples, né, Benja? São Paulo é um baita freguês do Corinthians, fato. Uma das maiores freguesias do futebol brasileiro é Corinthians e São Paulo. Se a gente pegar até no confronto geral, porque tem muitos times aí que numa dessa aí, mas é verdade, vocês estão dando risada, mas é verdade. Por exemplo, o Corinthians e Palmeiras, em números gerais, cara, são muito próximos ali, existe até um empate em número de vitórias. Só que se a gente pegar o mata-mata, o Palmeiras ele leva vantagem com relação ao Corinthians. Agora, Corinthians e São Paulo, cara, o Corinthians leva vantagem no confronto direto, em decisões eliminatórias. O São Paulo é um baita freguês do Corinthians, essa conclusão é óbvia. Essa conclusão é óbvia, ô Flavinho? Para os últimos anos, sim. O Corinthians tem aproveitado nesses últimos anos de muitas conquistas, inclusive, esse incrível jejum do São Paulo de títulos. E também a gente tem mostrado, a gente vê no Fox Sports Rádio, com muita frequência, sempre que tem algum clássico paulista, como o São Paulo tem tido dificuldade para vencer clássicos. Não é só contra o Corinthians, não, mas contra o Santos, contra o Palmeiras também. Mas contra o Corinthians isso é muito marcante, isso é muito claro.
o Sormani costuma brincar que quando o São Paulino não tá na rua e passa alguém de bicicleta com a camisa do Corinthians, o cara sai e fala, não, socorro, não, sai correndo, porque o Corinthians assusta o São Paulo nos últimos anos, né? Então, você está falando aí de 20 anos, não são 20 anos sem vitórias, mas são 20 anos sem eliminar o Corinthians em partidas de mata-mata e tudo mais. É muita coisa, gente, é muita coisa. E então, nesse momento, aí a gente tem uma freguesia que dá para carimbar, sim, não há dúvida. Ô, Sormani, tá aí a frase do mano no GC, o São Paulo é um baita freguês do Corinthians. Fábio Sormani? Porque 20 anos sem conseguir eliminar o Corinthians no mata-mata. É muito tempo, Sormani. Você ainda usava costeleta e rabo de cavalo. É verdade, o mano... o mano tem razão na frase dele aí. O São Paulo é freguês do Corinthians, gente. Historicamente é assim. Com algumas vitórias pontuais do São Paulo, mas normalmente sempre foi assim. O São Paulo tem vantagem com o Palmeiras tem contra o Corinthians e o Corinthians tem contra o São Paulo. Sempre foi assim, sempre foi assim. Agora, isso tudo que a gente está vendo aí estimula o Marco Aurélio Cunha, por exemplo, a querer ser o futuro presidente do São Paulo, para tentar mudar essas coisas. Porque aquilo que o Flavinho falou, não é apenas contra o Corinthians. O São Paulo nunca venceu na casa do Palmeiras. São Paulo nunca venceu em Itaquera. Na época que o Neymar estava no Santos, vira e meia, o Santos sempre eliminava o São Paulo em semifinais no Campeonato Paulista ou quartas de final. Quer dizer, o São Paulo sempre teve problemas dentro de casa, com seus rivais regionais, com todos. Com o Corinthians é mais acentuado. Mas o São Paulo vive um momento de muita preocupação, volto a dizer, por isso o Marco Aurélio Cunha quer ser o futuro presidente do clube. Ô, Pipo, é freguesia mesmo, Pipo? Dos últimos 30 anos pra cá, nem dos 20, Benja, dos últimos 30 anos, desde o Brasileiro de 90, que o Corinthians quebra o tabu de uma conquista nacional dentro do Morumbi pra cá, o Corinthians tem muito mais vitórias expressivas em mata-matas em relação ao São Paulo. Que eu me lembro aqui, rapidamente, o São Paulo venceu o Corinthians 91 no Paulista e 98. De resto, só Corinthians, né? Então, isso tem um peso bastante significativo. O Corinthians venceu 97, o Brasileiro de 90, depois as semifinais de 99 do Campeonato Brasileiro com o Dida pegando o pênalti do Raí, que era, naquele momento, o retorno de um grande ídolo do São Paulo. Enfim, o Corinthians tem eliminações em mata-mata e vitórias dentro do Morumbi que são muito marcantes em relação ao São Paulo, que tem outros poucos resultados marcantes em relação ao Corinthians. O Corinthians tem muito mais vitórias significativas. Aliás, se a gente pegar os rivais nesse período recente, o único que sofreu muito com o São Paulo foi o Palmeiras. O Palmeiras foi um clube que venceu muito pouco o São Paulo, principalmente em mata-mata, quando eles se enfrentaram 3 vezes pela Libertadores e nas 3 vezes o São Paulo passou o carro em cima do Palmeiras, porque o Santos já venceu o São Paulo dentro do Morumbi em mata-mata do Campeonato Brasileiro 2002, para quem não lembra, aquele jogo do Diego que tripudiou em cima do distintivo do São Paulo, que teve briga generalizada. O São Paulo é um clube que recentemente ele tem se acostumado a perder grandes decisões ou mata-matas em casa para rivais. E isso que é um problema. O São Paulo tem que inverter essa identidade. São Paulo tem que voltar a ser um São Paulo que não só do Palmeiras que ele vencesse, mas também equilibrar isso em relação aos rivais, como ele já fez em algum momento no passado. Ô, Pascoal, e como mudar isso, cara? Você acha que um time... porque tem aquele negócio, cara, falar retrospecto não entra em campo. Há 20 anos sem eliminar o Corinthians no mata-mata. Quando vai para um jogo de mata-mata... Pesa, ô Pascoal? Isso vem na cabeça da torcida, dos jogadores, ou é coincidência? Não, e tem outra coisa, eu tô vendo aqui no geral, o Mano tem razão, o Corinthians tem 130 vitórias com 495 gols, o São Paulo tem 106 vitórias com 466 gols. São 109 empates entre as duas equipes. O Corinthians tem 130 vitórias contra 106.
uma demonstração de que realmente o Corinthians tem muito mais êxito quando joga diante do São Paulo do que o São Paulo diante do Corinthians. E no Morumbi, se você não leva nem em consideração a nova arena do Corinthians, se você levar em consideração o Morumbi, o Corinthians também tem mais vitórias no Morumbi do que o São Paulo, no confronto entre eles. Então eu acho que a reconstrução, né, isso faz parte de uma reconstrução. Reconstruir o São Paulo para ele voltar a ter marcas expressivas, voltar a enfrentar os seus adversários com essas possibilidades. Não é possível que o time do São Paulo nunca tenha vencido o Corinthians na arena do Corinthians, na arena nova do Corinthians. Não é possível que o São Paulo não tenha vencido o Palmeiras jogando na sua arena nova. Ah, mas o São Paulo desclassificou o Palmeiras no ano passado nos pênaltis. Mas não foi vitória, foi nos pênaltis, porque dependia dos pênaltis para a classificação. Não teve vitória no confronto, foi empate no confronto. Então, a situação me parece salta muito aos olhos, porque o São Paulo perdeu essa força ao longo dos anos. Eu vejo o São Paulo desculpa, a colocação do verbo não é ver, né, nesse instante. Via o São Paulo com uma situação muito melhor no Campeonato Paulista do que alguns dos seus adversários, inclusive melhor do que o Corinthians. Ponto. Mas isso não lhe dá a garantia, quando retornar o campeonato, que o São Paulo terá uma melhor estrutura tática e um melhor time para ganhar dos seus adversários. Porque com a parada geral, todo mundo vai ter que compensar de alguma forma. Todo mundo vai ter que analisar um outro modelo de jogo para recomeço das atividades. Então, eu acho que o São Paulo, primeiro, tem que se reposicionar nisso aí, não pode passar tanto tempo sem ganhar em mata-mata do Corinthians, não pode ter essa diferença de 130 a 106 diante do Corinthians, porque fica muito difícil acompanhar o adversário. E aí a chacota é inevitável nos torcedores do Corinthians em cima dos torcedores do São Paulo. Porque, como o Mano disse, aí fica aquele negócio, é freguesia, o freguês tem sempre prioridade, chega aqui, então, isso é ruim. Isso é ruim. O São Paulo precisa construir uma nova história. Tomara que no recomeço dos campeonatos o São Paulo possa reconstruir essa história novamente, porque não dá para ficar tanto tempo sem ganhar uma partida do Corinthians, não dá para nunca ter vencido o Palmeiras na arena do Palmeiras. Tem coisas que a gente não consegue explicar e essa é uma situação que a gente não consegue ter explicação para um time tão grande, um time tão fantástico, com tantas conquistas brilhantes como o São Paulo Futebol Clube. Tri Mundial, Tri da Libertadores, mas quando chega no aspecto local, acaba pecando nisso. Ô, Pascoal, o Pipo mandou uma pergunta, o Pipinho mandou um WhatsApp para mim aqui, talvez você saiba responder. Ele está perguntando se o Júlio Casares é irmão do Casares do Atlético. Não, né? É, claro. Ô, Pipo... Não é, né, Pascoal? Porque o Casares, o Júlio Casares, do Atlético é equatoriano, o Júlio é brasileiro. É equatoriano. E o Júlio Casares, que é candidato à presidência do São Paulo Futebol Clube, ele é brasileiro. O Júlio Casares tem uma carreira diretiva no São Paulo Futebol Clube. E o Casares, jogador do Atlético Mineiro, tem lá os seus problemas para resolver agora com o Atlético. Entendeu como é que é, Pipo? E são bem parecidos também, fisicamente. O Pipinho tinha uma... O Pipo tinha... Gente, vocês parecem escola. O Pipo tinha uma dúvida, ele perguntou, acabou, não é, pronto. Vida que segue. Tá louco, senhor Mano, seja um pouco mais cordial. Perguntar não ofende. O Andrés, lógico, muito melhor do que dormir com a dúvida. Mano, o Andrés deu uma entrevista ontem na ESPN e o Andrés falou que 25% dos sócios torcedores do Corinthians pararam de pagar. Ele está muito preocupado. Mano. E o Mano travou. O Mano frisou. Ô, Pipo. Ô, Pipo. Então tá assim falando, ele é melhor, hein, o Beja?
Pior que é verdade, meu. O mano bom é assim, ó, congelado, velho. Mas o Pipo, o Andrés ontem deu uma entrevista na ESPN falando que 25%, o mano voltou, não, 25% só os torcedores pararam de pagar e que ele está muito preocupado aí com essa situação. Natural, né? Até porque o Corinthians está num buraco financeiro que parece sem fim nesse momento. Então, qualquer tipo de notícia que seja negativa em relação à arrecadação para o Corinthians, ela tem o peso de uma bomba. E isso é muito culpa dessa administração do Corinthians, que não soube se preparar para momentos de instabilidade. Não é nem o momento de uma crise como essa, mas toda a administração, todo o clube, ele tem de estar preparado para qualquer oscilação de mercado, para qualquer instabilidade, para justamente não chegar a um ponto de desespero como está o Corinthians hoje. O Corinthians está cada vez mais se afundando e ele não consegue ter uma luz que possa tentar puxá-lo para voltar a respirar um pouco nesse sentido financeiro. Então isso é muito culpa dessa atual administração, que gastou tudo aquilo que não podia, mais um pouco, com coisas completamente fora do prumo, inúteis ao Corinthians. Ainda tem contas que são quase que impagáveis hoje, que são as contas do estádio, e o Corinthians até agora não consegue ter nenhum planejamento, nenhum tipo de informação que traga paz ao torcedor, de saber que daqui a 6 meses, 1 ano e meio, o Corinthians vai poder respirar financeiramente de uma forma um pouco mais tranquila. O que me preocupa é isso, é que só vem notícias de reclamação de coisas que estão acontecendo de uma forma negativa, mas ninguém tem uma notícia, um pensamento de tentar solucionar o que está acontecendo. Parece, sabe, uma desistência por parte da diretoria do Corinthians em relação a esse problema, já que ela vai sair no final do ano. Eu acho isso muito perigoso. Olha, o Mano gesticulou com a cabeça aí, acho que ele não concordou em nada com o que você disse, mas eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo. Na volta, o Mano, que está com cara de bravo e gesticulou muito durante a sua fala, ele vai argumentar aí. E lembrando que você vai acompanhar durante toda a programação aí, muito legal, 50 anos do tricampeonato da seleção brasileira, considerada a maior seleção de todos os tempos, hein? 50 anos do tricampeonato mundial do Brasil, tá bom? Nós vamos para o intervalo e na volta, o Mano com sangue nos olhos e tapa na orelha vai responder pro Pipo. A gente já volta.